Agora, então, eu convido o doutor Nicodemos Vitor Dantas da Cunha para falar para a gente das liminares e mandado de segurança, exigência de multa em auto-infração, tema bastante interessante. Vamos ver se ele consegue concentrar. Doutor Nicodemos é mestre, doutorando em Direito e é julgador tributário lá no Tribunal de Impostos e Taxas. Obrigado, doutor. Por favor. Bem, presidente, eu inicio agradecendo. Eu vou pedir licença para ficar sentado aqui. O Argo já abriu o precedente e eu vou fazer uso de uns 38 slides. Daqui fica mais fácil de eu mexer os slides lá com o Silas. Aqui é Silas também, viu, presidente? Está ali, é Silas também. Mas eu gostaria de agradecer muito ao convite formulado pela Fiesp, ao doutor Elcio Ronda pela personalização desse convite, ao mestre, como eu chamo, presidente Temer, né, o César Eduardo Temer Zalaf, que preside essa mesa, e a doutora Cristiane Costa, que também fez contato comigo, fazendo o convite para essa palestra, ó, a pretensão do sujeito, para essa pequena fala que eu pretenderei fazer aqui sobre liminares em IMS e exigência da multa em auto de infração, interpretações do artigo 30 da Lei 13.457. Eu digo fala porque eu estou em meio aqui a professores meus, a colegas juízes, a alunos, a estudiosos do direito de toda, a integrantes das empresas, enfim, a estudiosos do direito tributário de todas as origens e que teriam muito mais propriedade do que eu para falar sobre esse tema. Eu vou, ao final, buscar trazer uma luz a essa problemática que já está, em tese, aí, se solidificando na jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas, mas eu vou tentar jogar uma pequena discussão final aí para que a gente veja se consegue pensar em algo diferente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é... Opa! Apertei aqui, apagou, mas acho que dá para eu ler ali. Dá uma lida no artigo 30. A Lei 13.457, a gente fica falando na lei assim, sem dar o nome aos bois, é a lei do nosso processo administrativo tributário aqui no Estado de São Paulo. O artigo 30, ele é o que diz que não impede a lavratura do auto de infração a propositura pelo autuado de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto, ainda que haja ocorrência de depósito ou garantia. No parágrafo 1º, ele diz que a propositura desse tipo de ação importa na renúncia do direito de litigar no processo administrativo. No segundo, que o curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação apenas à matéria diferenciada. E o parágrafo 3º, que eu acho que é o que mais de perto fala com a gente aqui nesse dia de hoje, fala sobre a lavratura do auto de infração sem a exigência da penalidade cabível. Eu vou até ajustar o tempo aqui, já que o presidente está com essa cobrança com relação aos outros, eu acredito que comigo ele não vai maneirar. Então, eu gosto sempre de tendo notícia pelos estudiosos do processo civil, especialmente na pessoa do professor Rodrigo Dalla Pria, ele tem o costume, professor Caio, de mencionar uma passagem que aconteceu com a edição do novo Código de Processo Civil. Ele diz que há dispositivos no novo Código de Processo Civil, isso o professor Cássio Carpinella Bueno diz, segundo o professor Rodrigo Dalla Pria me conta, que há dispositivos no novo CPC que não passaram pela tramitação nas casas do Congresso Nacional, ou que não passou em nenhuma, ou que passou em apenas uma, o que é uma transgressão ao que manda a Constituição, que diz que os documentos do processo legislativo, os projetos de lei, enfim, precisam passar pelas duas casas, e aí no trâmite todo especial que a Constituição estabelece. Nesse ponto, a Lei 13.457 ela foi oriunda de um projeto de lei do governador do Estado de São Paulo, já vinha sendo gestada no âmbito da administração do Estado há algum tempo, mas ela foi protocolado, o projeto de lei foi protocolado em 31/10/2008, no governo José Serra. Houve parecer da relatoria especial desse projeto de lei aí, já nos fins do processo legislativo, já em 15 de dezembro, ou seja, uma tramitação bem célere para esse tipo de documento. E a redação final foi proposta em 10/3/2009, com a publicação da lei efetivamente em 18/3/2009. Na tramitação, houveram 32 emendas e uma que fala especificamente com relação a este artigo, que era a emenda número 8, com a proposta de supressão
do artigo 30, que dizia o seguinte, essa proposta foi feita pelo deputado, na época, André Soares. Ele dizia que o artigo em epígrafe, eu vou ler, porque eu acho que fica ruim de quem está mais atrás visualizar, eu vou ler só para facilitar. Ele dizia que o artigo, em síntese, consubstanciaria ofensa à Constituição Federal e à Estadual do Estado de São Paulo, no que diz respeito à harmonia e independência dos poderes, uma vez que autoriza a cobrança tributária de valores já em discussão perante o Poder Judiciário, mesmo que garantido por depósito judicial. Posteriormente a isso, sobreveio a edição da subemenda número 3 do relator especial que foi designado para essa matéria, para esse projeto de lei, que foi o hoje prefeito Bruno Covas, à época deputado estadual do Estado de São Paulo. Ele se negou à supressão do artigo 30 e propôs aí a inserção, na verdade, do parágrafo 3º nesse artigo, que dizia: estando o crédito tributário com exigibilidade suspensa, nos termos do 151, inciso 2 da Lei Federal 5172 de 66, que é o CTN, a autuação deverá ser lavrada para prevenir os efeitos da decadência, porém sem a incidência de penalidades. Então, aí, eu havia planejado colocar uma linha do tempo aqui para ilustrar melhor, ficou só os pontos aí, mas eu vou falando aqui bem rapidamente. Essa linha do tempo que eu pretendi fazer são de circunstâncias que podem influir no deslinde aí desses problemas envolvendo a imposição de multa e a lavratura de auto de infração. Em primeiro lugar, nós teríamos aí, esses são só exemplos, pode haver muito mais, mas um caso em que houvesse o protocolo da ação, posteriormente a lavratura e, obviamente, posteriormente o fim de prazo para pagamento. Em segundo lugar, o protocolo de ação, fim de prazo para pagamento e lavratura do auto de infração. E, por exemplo, no terceiro caso, o fim do prazo para pagamento acontecer antes da propositura da ação judicial e, obviamente, posteriormente acontecendo a lavratura. Para cada um desses problemas, nós identificamos aí uma sorte de distintas resoluções dadas pelo Tribunal de Impostos e Taxas, que eu trouxe aqui para exemplificar alguns autos de infração, acho que em número de 6, alguns até, um da relatoria, um voto de preferência do professor Caio, em que esteve presente o professor o doutor Zalaf, mas, enfim, são alguns casos em que esse tema veio à baila no tribunal. Eu fiz um corte de 2006 a 2018, a outubro de 2018, e depois explico por quê, em que, por exemplo, em primeiro lugar, a multa foi mantida com base na inexistência do depósito. Casos em que, e aí eu volto um pouco um slide para mostrar que o artigo 30, ele fala no inciso 2 do artigo 151 do CTN, que, por sua vez, dispõe que suspende a exigibilidade do crédito o depósito em seu montante integral. Então, nesse primeiro exemplo, o voto foi proferido em 30 de agosto de 2016 pelo juiz Marco Antônio Veríssimo, em que ele diz que não conhece do mérito porque havia suspensão da exigibilidade do crédito por liminar e mandado de segurança, e aí ele aplica restritivamente o parágrafo 3º do artigo 30, dizendo que o auto de infração apenas poderia ser lavrado sem a imposição de multa, e aí eu falo aqui, já delimitando bem também o aspecto multa, sem falar em multa moratória ou punitiva, e sem falar em juros, e etc. Vamos tocar só no aspecto multa, mas apenas para ilustrar o que é que veio acontecendo no decorrer dos anos. Então, o doutor Marco Veríssimo diz que, como não há notícia nos autos de que houve depósito, deve-se aplicar o artigo 30. Em segundo lugar, uma multa num caso em que já havia sido esgotado o prazo para pagamento do imposto, é um caso de ITCMT, mas que enfim, é um caso de lavratura que pode influir aqui, que se aplica à nossa visualização. Esse é o de relatoria de voto de preferência do doutor Caio, em que ele votou, apesar de consignar aí, que sustenta que, nos casos de concessão liminar, não pode haver a lavratura com imposição de multa, mas, nesse caso específico, ele votou nesse sentido, porque o prazo para pagamento da obrigação tributária, no caso do ITCMD, já havia se esgotado quando a parte fez uso do mandado de segurança e, portanto, obteve a liminar.
Um outro caso em que se afastou a multa em caso do depósito de montante integral, isso aí é o natural de acontecer. Eu trago, por exemplo, aqui um voto da lavra do relator Galderize Teles, dia 24 de agosto de 2017. Em quarto lugar, a lavratura prevenindo a decadência com multa, mesmo no caso de depósito do montante integral, que aqui é uma coisa, já que a lei dispõe expressamente nesse sentido. Esse é um exemplo que a gente vê com estranheza. E o voto aqui foi do juiz Alexandre dos Santos Dias, que votou, obviamente, pela exclusão da multa, pela impossibilidade de lavratura com multa, mas, se chegou a esse ponto, é porque, obviamente, o auto foi lavrado com multa. Em quinto lugar, Silas, qualquer coisa eu peço para você passar. Eu estou vendo você daqui, viu, Silas? Eu peço para você passar. Em quinto lugar, o afastamento da multa com base na concessão de liminar ou tutela antecipada em outros tipos de ação judicial, com base no 151, parágrafo 4º do CTN, que foi da lavra da doutora Maria Anselma Coscrato dos Santos, no dia 6 de julho de 2018. Então, tendo em vista a concessão de liminar e mandado de segurança, ela votou pela impossibilidade de lavratura do auto de infração com multa. E, no último caso aqui, eu gostaria de pontuar um pouco sobre esse voto ainda da doutora Maria Anselma, que ela diz o seguinte: a recorrente não é devedora do ICMS porque ela não está em atraso no recolhimento do imposto, para que seja constituída em mora e incida multa e juros sobre o valor principal, bem como não cometeu nenhum ilícito, pois realizou a operação amparada por decisão judicial. Isso aqui vai importar para nós um pouco à frente, quando nós vamos discutir um pouquinho sobre esse problema. Esse próximo exemplo é parecido com o anterior. O anterior se tratava de liminar e mandado de segurança, e esse agora em casos de outros tipos de ação. Foi proferido em 3 de agosto de 2016, com o voto da relatoria do André Milstein. Se ele estiver aqui, me perdoe se eu não falei a pronúncia correta. Então, essa foi a exposição, mais ou menos, do que é que transitou no tribunal, assim, sucintamente, para que a gente pare nesse ponto. Por que eu fiz a pesquisa até outubro de 2018? Porque houve a edição, eu conversei com o professor Argos ontem a respeito disso, a edição da multa, da súmula 14 do Tribunal de Impostos e Taxas, que foi relatada pelo doutor Maluf, que aqui está. Eu tinha a vã esperança de que alguns que estão aqui não estivessem, para eu poder criticar com um pouco mais. Mas, veja, aqui nós estamos no plano acadêmico, eu creio, acadêmico profissional, e não no âmbito de juiz do tribunal, então eu acredito que a gente possa fazer alguma consideração a esse respeito. Eu espero que o presidente me convide ainda mais algumas vezes para a Câmara Superior, que não leve isso tão a ferro e fogo. Mas o que é que diz a súmula 14 do tribunal? Que a lavratura do auto sem a incidência de penalidade necessariamente depende do depósito judicial do montante integral do crédito tributário nos termos do parágrafo 3º, artigo 30 da Lei 13.457. Ela dá a interpretação restritiva, a exemplo do que havia algumas vezes acontecendo no âmbito do tribunal, mas solidificando, aí, de certa forma, esse entendimento no âmbito do tribunal, não que não houvesse uma divergência causada no âmbito da discussão dessa sessão, que finalmente aprovou o texto dessa súmula, em que, pela divergência do doutor Badia, eu acredito, 6 juízes do tribunal, se não me engano, o próprio doutor Badia, obviamente, o doutor Argos, que aqui está, o Coraza, se não me engano, Maria do Rosário e Eduardo Soares de Mello, eles acompanharam o Badia, que disse o seguinte: eu vou ler para que a gente fique situado no que se discutiu naquele dia. Na forma do artigo 151 do CTN, o depósito integral do valor do débito é apenas
uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não a única. E, em seguida, que, nessas condições, a regra incerta no artigo 30, parágrafo 3º da Lei 13.457, deve ser interpretada como meramente exemplificativa, pelo que também outras formas de suspensão da exigibilidade impedem a lavratura do auto de infração com imposição de penalidades. Então, nesse âmbito, nós temos algumas discussões. Naquela oportunidade, eu tive notícia de que se levantaram alguns argumentos contra essa posição levantada pelo doutor Badia, no sentido de que a existência, uns diziam, e aqui eu misturo elementos de quem defendia a interpretação mais harmônica e mais ampliativa do parágrafo 3º do artigo 30 com aqueles que pretendiam vê-la mais restrita. Então, alguns diziam que a norma que existe norma no sistema, a partir da liminar, que impede a incidência da regra de tributação e, portanto, não haveria possibilidade de imposição de multa nesses casos. O contribuinte ele agiu de acordo com o que o ordenamento jurídico, naquele momento, determinava. Então, nós temos um contribuinte que quer desembaraçar uma mercadoria no Porto de Santos, e ele entra com ação judicial, recebe uma liminar, e, naquele momento, se ele paga o tributo, que obviamente não aconteceria já que ele entrou com esse pedido, mas se ele paga, ele está descumprindo, na verdade, com o que o ordenamento dizia naquele momento. De modo que são argumentos fortes aí, que um pouquinho mais à frente agora eu vou comentar, mas que são daqueles que defendem a interpretação mais ampliada. Os que falavam em sentido contrário diziam que há uma transitoriedade da norma individual e concreta que consubstancia a liminar, ou seja, que, em virtude de o professor Charles estar aqui, não me deixa mentir, que, em virtude da liminar ser uma norma de caráter precário, de ela não possuir, talvez, aí a mesma força de que uma sentença ou um acórdão. Mas e aí eu faço uma opinião apenas de que essa realidade não se reproduz, já que, em tese, toda norma tem um caráter transitório, efetivamente. Uma outra vertente dizia que eu só tenho 2 minutos, mas eu prometo que eu vou gastar só 5, presidente. Então, vai ser bem rápido para concluir. Os outros diziam que essa norma pendente de cassação poderia causar problemas em que o contribuinte, no momento que estava sob a vigência da liminar, ele não estava em mora, mas a liminar é cassada e se haveria retroação desses efeitos. Eu acredito que isso também é uma coisa que não deve ser albergada na interpretação que eu acredito seja mais condizente, e, por último, que haveria uma falta de isonomia entre o contribuinte que pediu liminar e obteve a concessão dela e o contribuinte que não pediu liminar e que, portanto, sofreu os efeitos das penalidades. Mas eu acho que aqui nós temos um descompasso entre posições jurídicas em que não há como se pleitear a isonomia entre contribuintes que obteve liminar e outro que não obteve, já que o que obteve liminar estava amparado justamente por essa norma que lhe permitia aquela conduta. Eu trago um trecho aqui de um autor, um autor novo, professor Paulo de Barros Carvalho, diz que isso seria, e aí eu interpreto de uma forma semelhante, uma ineficácia no sistema, a partir da expedição da liminar, no sistema uma norma de ineficácia técnico-sintática que proíbe a regra matriz de incidência de incidir e, portanto, de haver penalização do contribuinte nesses casos. Então, tudo isso que eu falei é coisa já de conhecimento comum de todo mundo, mas eu fui, para trazer alguma coisa nova, fui pesquisar algumas coisas do processo legislativo. E eu descobri, fazendo aqui uma leitura um pouco mais atenta, e eu preciso, inclusive, verificar nos registros oficiais da Assembleia como foi que foi essa discussão e tal, porque aí a gente pode pautar isso de uma forma mais concreta, mas eu, na verificação do processo legislativo, aí, das discussões... Opa! Silas, volta, por gentileza.
Eu acho que foi o presidente que deu a ordem aqui para... Botão vermelho. Deixa eu ver aqui. Eu estava aqui. Então, na discussão aí da inserção desse parágrafo 3º e tal, lá na Assembleia, a gente não sabe, nunca pode saber o que aconteceu efetivamente, mas pode ser que haja um indício que permita que nós interpretemos a respeito da não imposição de auto de infração com base nesse parágrafo 3º, estendendo aí essa aplicabilidade do inciso 4 e 5 do artigo 151, que é a concessão de liminar em mandado de segurança e de tutela antecipada em outros tipos de ação. Por quê? No parecer do relator especial Bruno Covas, quando ele fez a proposição da subemenda 3, vejam que eu não sei se eu consigo indicar para todo mundo, mas lá embaixo, na redação do artigo que ele propôs, ele diz que, estando o crédito com exigibilidade suspensa, nos termos do 151, incisos 2 da Lei 5172. Isso pode ter sido um pequeno erro aí de concordância, mas pode também ter sido que, na discussão lá do projeto de lei, houvesse incisos 2, 4 e 5 do 151 do Código Tributário Nacional. De modo que a divergência levantada pelo doutor Badia, acompanhada pelos demais juízes, e esta que agora nós... interpretação esta, que foi a divergência que agora nós acompanhamos, é endossada por esse detalhe, de forma que, já que aqui estamos, talvez, aí no âmbito da política do direito, e que há uma válvula, provavelmente, aí de escape para que a jurisprudência do tribunal e a súmula seja reformulada, para que nós tenhamos a revisão desse posicionamento no tribunal e que, posteriormente, a gente tenha aí... O presidente está preso aí, a revisão de súmula está posta no artigo 52 da mesma lei, e o parágrafo 2º diz que ele precisa... Ele pode propor a revisão se isso contrariar a jurisprudência do judiciário. É uma coisa um tanto engessada, mas nada impede que nós discutamos isso aqui e que isso fique nas nossas cabeças, porque eu acho que é uma medida mais igualitária, mais, digamos assim, mais harmonizada de interpretação, de forma que eu vou caminhando para o final. Essa modificação acabou aqui meu tempo, presidente, então eu vou fazer só essa última consideração, só para dizer o seguinte, que pensar na possibilidade de mudança de jurisprudência é uma coisa que nós podemos fazer, e eu me lembro aqui de uma passagem do Ariano Suassuna. Eu sou um admirador muito forte, muito fervoroso do Ariano, porque ele tinha ele trazia coisas da cultura popular e do cotidiano que servem muito para nos orientar em algumas coisas. O Ariano dizia, eu ia trazer um vídeo por último aqui, mas eu vou trazer o que ele dizia de alguma forma para que a gente fique com isso em mente. Ele dizia que em Itaperoá, na cidade dele, existia ele disse que toda cidade do interior do Nordeste tem um doido oficial. Em Itaperoá, ele dizia, eu vou até falar com as palavras dele para ficar um pouco mais verdadeiro aqui. Ele dizia, em Itaperoá existe o doido oficial, e o chamado Manuel Bento. Uma certa manhã, Manuel Bento colocou o ouvido assim num muro muito comprido que existia em Itaperoá, e daqui a pouco 5, 6 pessoas foram encostando e colocando o ouvido no muro. E, quando passou meia hora, uma pessoa chegou para Manuel Bento e disse, ô, Manuel Bento, eu não estou escutando nada. Ele disse, desde manhã que está assim. Então, se a gente for só reproduzir o que já existe, a gente fica como as pessoas que seguem Manuel Bento, ou seja, segue alguma coisa que já está estabelecida e que não vai acrescentar nada. Eu agradeço pelo tempo a mais concedido pelo presidente e agradeço a todos por me ouvir aqui um pouco esta manhã. Muito obrigado. Obrigado, professor Nicodemos. E, Elcio, já está justificada, depois da performance do Nicodemos, a transmissão ao vivo, né?
Então, rapidamente, eu passo